Bom dia, meu irmão, minha irmã. Mais um dia maravilhoso que o Senhor fez. E um dia para você ser abençoado, um dia para você ser próspero, um dia para você ser realizado, um dia para as bênçãos do Senhor alcançar a sua vida. E para as bênçãos do Senhor alcançar a sua vida, o que você precisa? Você precisa estar no lugar certo, na hora certa. Acho que em Deuteronômio, capítulo 28, verso 2, está escrito assim: se ouvirdes atentamente a voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos, virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Tem muitas pessoas que estão correndo atrás das bênçãos de Deus, correndo atrás das coisas de Deus, enquanto Deus, como um pai, está desejando abençoar a sua vida, está desejando derramar na sua vida, está desejando Ele, como um pai, ir atrás de você, derramar sobre a sua vida. O que você precisa? Você precisa estar no lugar certo, você precisa estar no caminho, você precisa estar nesse caminho de bênção, nesse caminho de prosperidade. O caminho de bênção, o caminho de prosperidade é a palavra. Em Isaías 1,18, também, se eu não estiver enganado, está escrito que se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Deus tem o melhor dessa terra para você. Ele tem o melhor das coisas para você. Ele deseja que você tenha uma vida boa. Você precisa entender isso. Eu tenho lutado para quê? Para que as pessoas conheçam não um Deus severo, aquele Deus antigo, aquele Deus que só cobrava, aquele Deus que só falava não. Você precisa conhecer Deus como um pai. Você precisa conhecer Deus como um pai que te ama, um pai que te amou, um pai que vai sempre te amar. A obediência, o que a obediência faz? A obediência faz Deus te amar mais? De maneira alguma. A obediência faz você receber mais de Deus. Mas o amor de Deus é o chamado amor ágape, é o amor incondicional. Ele te amou, Ele me amou quando eu estava no mundo ainda, quando eu estava perdido no mundo ainda. Ele me ama hoje da mesma forma com que Ele me amou lá atrás. Ele te ama, meu irmão, do jeito que você está. Só que Ele não quer que você viva essa vida. Muitas vezes uma vida de derrota, uma vida de tropeço, uma vida errada. Por isso Ele deixou a palavra. Por isso Ele enviou o Espírito Santo para te ensinar, para nos ensinar a palavra. Por isso Jesus veio morrer no seu lugar. Aquilo que você não dava conta de fazer, ouça isso. O Pai fez por você. Você não dava conta de ser salvo por si mesmo. Por obras, por bondade, por caridade, você não dava conta disso. Então Jesus veio morrer no seu lugar para te salvar. Agora, a palavra, praticar a palavra, conhecer a palavra, obedecer a palavra, isso você dá conta de fazer. E é isso que Deus está esperando que você faça. Que você entre nesse caminho, nesse projeto, o projeto de ser abençoado, o projeto de ser transformado, o projeto de ser alcançado pelas bênçãos do Senhor. Eu lá na igreja, às vezes eu escuto muitas pessoas, às vezes, queixando disso, daquilo. Ah, pastor, minha vida está assim, quando chega ali para ir na igreja, nos primeiros dias, e você tem falado, pastor, que a minha vida pode mudar. Eu quero aprender a mudar, eu quero ser diferente, eu quero ter uma vida diferente. E foi para isso que Jesus veio. Em João capítulo 10, verso 10, está escrito o quê? Eu vim para que você tenha vida, zoe, em grego, vida eterna, e que você a tenha em abundância. Que você nessa terra, você desfrute, você conquiste, você viva de uma maneira muito melhor do que a maneira que você está vivendo hoje. Por isso a palavra, por isso o Espírito Santo, para me guiar a essa verdade, para me levar nessa palavra, para me levar nesse caminho e que eu persevere e que eu permaneça nesse caminho. Você está me entendendo? O que eu quero falar com você nesse dia é sobre um versículo aqui, no versículo 24 do livro de Judas. Judas, irmão de Jesus. Pastor, mas Jesus tinha irmão? Tinha. Antes da gente entrar nisso, olha aqui o que está escrito em Mateus. Deixa eu abrir aqui. Mateus capítulo 13, versículo 55. Jesus estava em Nazaré. Aí a família de Jesus ali não estava entendendo Jesus, os amigos de Jesus, não estavam entendendo ali os poderes de Jesus, a maneira com que Jesus estava operando no reino sobrenatural. E eles fazem uma pergunta: não é esse o filho do carpinteiro? Falando de Jesus. Não se chama sua mãe Maria e seus irmãos? Jesus tinha irmãos. Tiago, José, Simão e Judas. Não vivem entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe vem, pois, tudo isso?
Eles estavam vendo Jesus operar com milagre, com sabedoria. E eles falam assim, mas ele não é o filho de José, o carpinteiro, a mãe dele não chama Maria, os irmãos dele não são José, Tiago, Simão e Judas, as irmãs dele nós conhecemos. De onde que vem tudo isso de Jesus? Jesus não era filho de José nem de Maria. Jesus era, é e sempre será Filho de Deus. Amém? Essa carta aqui escrita por Judas, ela foi escrita pelo irmão carnal de Jesus, pelo irmão que nasceu de Jesus ali, de Maria e José. Então diz aqui no versículo 24, ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, a único Deus nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora e por todos os séculos. Amém. Aquele que é poderoso para te guardar dos tropeços. Aquele que é poderoso, meu irmão e minha irmã, para te conduzir de uma maneira que você não tropece. Pensa as vezes que você já tropeçou na sua vida. Quais foram as vezes que você tropeçou na sua vida? Foram as vezes que você estava ou desatento, ou as vezes que você, o quê? Estava andando no escuro. Às vezes eu brinco lá na igreja, qual pessoa, né? Quem que nunca deu, né? Deixou o dedinho mindinho na quina da cama, numa cômoda de noite quando levanta, ou vai estar para ir ao banheiro, ou para tomar uma água, ou para furtar a geladeira. Quem nunca deixou a perna numa ponta, numa quina, numa cômoda? Quantas vezes nós já fizemos isso? Porque nós estávamos andando no escuro. Quantas vezes a gente andando distraído, né, deu uma topada com o dedão no chão, tropeçou, às vezes até caiu, porque estávamos andando distraídos. Deus, o que esse texto está falando? Que Deus, Ele pode fazer com que você e eu não tropeçamos. Ele tem condições de quê? De fazer com que a sua vida, a minha vida, seja uma vida sem tropeço, sem queda. E o que eu tenho que fazer? Como que eu posso viver sem tropeçar então, pastor? Você está me perguntando, né? A resposta está em conhecer a palavra. A resposta está em viver essa palavra. A resposta está em fazer escolhas, não baseado no que você acha, no que você pensa, nem no que você quer, mas fazer escolhas, tomar decisões baseado na palavra do Senhor. Amém? Todas as vezes que nós tomamos decisões baseado naquilo que nós achamos, pensamos, baseado em decisões do coração, eu já falei no outro programa, falo muitas vezes lá na igreja e falo para você hoje, meu irmão e minha irmã, não tome decisões baseadas única e exclusivamente no que o teu coração diz. Sabe aqueles filminhos, aquelas novelinhas, aquelas historinhas? Como eu falo, historinha para boi dormir? Ah, eu não sei o que eu faço. Ah, então faz o que teu coração está mandando. A Bíblia diz lá em Jeremias, capítulo 17, que o coração é corrupto. O que é corrupto? Ele aceita suborno. O coração, ele aceita propina. O coração, ele se dobra, ele aceita aquilo que é mais favorável a ele. Você não pode seguir o teu coração. Provérbios 4, verso 23, diz o quê? Sobretudo que deve guardar, guarda o teu coração. Você guarda o seu, eu guardo o meu. Porque do meu coração, do teu coração, Salomão diz o quê? Procedem as fontes da vida. Fontes de vida. Saídas da vida. Se você for seguir o teu coração, se você for fazer aquilo que o teu coração está mandando, por que tem um monte de... Por que tem muito adultério? Por que tem muita prostituição? Por que tem muito assalto, muito roubo, muito isso? Porque o coração quis. O coração quis algo e não tinha dinheiro, então eu vou lá, eu não vou ficar sem ter aquilo que eu quero. Olhou para uma outra mulher, olhou para um outro homem, nossa, meu coração encheu, inflamou por aquela pessoa. Aí foi lá e conseguiu aquela pessoa. Isso é projeto de Deus? Quantas decisões você e eu já tomamos errado? Ah, meu coração encheu para isso. Quantas vezes, né, eu já escutei pessoas, ah, pastor, eu tinha certeza que era isso que Deus queria. Sabe por que você tinha certeza que Deus queria? Porque o teu coração estava na jogada.
Porque se fosse certeza, a certeza que Deus quer é a certeza, vem uma paz lá dentro do coração. Ainda que você não queira, ainda que não fosse a tua decisão, e eu falo isso de experiência própria, ainda que não fosse aqui a tua escolha, se fosse depender de você, você falaria, não, eu não escolho isso. Eu não escolho esse emprego, eu não escolho mudar de cidade, eu não escolho namorar, noivar e casar com essa pessoa. Mas Deus, eu não estou aqui para escolher por mim, eu estou aqui para obedecer a tua escolha, para receber a tua escolha. É isso que nós precisamos aprender, porque essa, meu irmão e minha irmã, é a fonte. As escolhas erradas são as fontes de muitos tropeços na vida, de muitas vidas bagunçadas, muita vida, muita família destruída, porque fizeram escolhas erradas. E o dia que Deus me ensinou isso daqui, que eu até já preguei lá na igreja um domingo desse, eu fiquei assim, isso mexeu muito comigo. Foi um presta atenção para mim, falando assim, Marcelo, já tem 12 anos que nós caminhamos juntos, né? Você como meu filho e eu como seu pai, mas saiba de uma coisa, você não está isento de tropeçar, você não está imune às escolhas erradas, às decisões erradas. Por isso eu vou te ensinar a não fazer escolha errada, eu vou te ensinar a não tomar decisões erradas. E eu quero ler um texto aqui com você que está no livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, no capítulo 8, diz assim: Lembrou-se Deus de Noé e de todos os animais selváticos e de todos os animais domésticos que com ele estavam na arca. Deus fez soprar um vento sobre a terra e baixaram as águas. Aqui está falando da época do dilúvio. Fecharam-se as fontes do abismo e também as comportas dos céus, e a copiosa chuva desceu dos céus, a copiosa chuva do céu se deteve. As águas iam se escoando continuamente de sobre a terra e minguaram, acabaram ao cabo de 150 dias. No dia 17 do sétimo mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararat, e as águas foram minguando até o 10º mês, em cujo primeiro dia apareceram os cimos dos montes. O que esse texto está falando? Deus tinha mandado o dilúvio, Noé tinha obedecido a palavra de Deus de construir a arca. Deus falou, constrói uma arca, e pelos cálculos aqui, Noé deve ter gastado mais ou menos uns 100 anos para construir a arca, e Noé viveu mais de 900 anos. Noé não conhecia chuva, mas quando Deus falou, vai ter chuva, Noé falou assim, então eu vou, e constrói a arca, Noé. Ele falou assim, eu vou construir. Não sei nem o que é chuva, não sei muito menos o que é dilúvio, mas se o Senhor está falando, constrói uma arca, eu vou construir. Se você já assistiu aquele filme, o Todo-Poderoso, é muito interessante, é bem aquilo mesmo. Construiu uma arca, Deus falou, constrói a arca, deu as medidas, deu as dimensões, e falou para ele, dentro dessa arca, você coloca, vai entrar você, sua esposa, seus 3 filhos e suas 3 noras. E um casal de cada animal que você vai levar todos esses animais e mantimento para eles, porque eu vou trazer um julgamento sobre a terra. E a Bíblia, esse texto que nós lemos aqui, diz o quê? Que veio a chuva, veio o dilúvio, Noé entrou dentro da arca, e depois disso sim veio a chuva, o dilúvio, e depois de 150 dias, 5 meses chovendo, finalmente as águas começaram a minguar, Noé a arca estava lá em cima, estava lá nas montanhas, aqui chamado Montanha de Ararat, quando a arca pousou naquele lugar, e Noé ficou ali aguardando, ficou ali esperando. Noé numa obediência violenta, nós vamos falar sobre obediência, sabe? Noé ficou ali, Deus, eu estou aqui seguindo para onde o Senhor quiser. Você sabia que a arca não tinha vela, não tinha timão, não tinha nada, não tinha mastro, não tinha leme, não tinha nada. A arca ia para onde o vento soprava. Assim tem que ser a sua vida e a minha vida. Assim tem que ser a nossa vida no Espírito. Jesus falou isso lá em João 3. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito. Não sabe para onde que vai, nem de onde que veio. Ele é guiado pelo Espírito. Você é guiado por quem? Você é guiado por circunstâncias? Você é guiado por pessoas? Você é guiado por propostas? Você precisa ser guiado única e exclusivamente pelo Espírito. Logo após o intervalo, nós vamos continuar a aprender como obedecer a voz do Senhor.